Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela aborda um tema novo que, apesar de nós já termos falado algumas vezes de maneira superficial em outras unidades, a unidade 4 ela aborda especificamente esse tema, que são as neoplasias, né, os cânceres. Então, hoje nós iremos falar, né, nos aprofundar sobre o mecanismo de oncogênese, como se iniciam os cânceres, como eles se formam, como eles são classificados, como se diferencia uma neoplasia benigna de uma neoplasia maligna, né, quais as características que ambas possuem, tá, e como como é a nomenclatura científica de cada uma delas. Então, inicialmente, né, para a gente entender o que é câncer, né, o que é neoplasia, a gente precisa entender alguns conceitos e ter base em algumas outras partes da ciência para a gente poder entender o conhecimento do câncer. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar de alguns conceitos e revisar alguns assuntos que foram abordados em outras disciplinas para depois a gente entender como que acontece, né, o aparecimento de uma célula maligna. Então, o câncer, ele é um distúrbio, né, do processo de diferenciação e do crescimento celular, né? Tanto a diferenciação quanto o crescimento celular está alterado, ou seja, a célula ela tem dificuldade de amadurecer, né, de adquirir características específicas atribuídas a determinadas células encontradas em alguns tecidos e também de se multiplicar. Então, o câncer ele se forma quando há distúrbio nesses dois pontos, o amadurecimento celular e também na multiplicação, na divisão celular. Então, a palavra neoplasia significa, né, ao analisando a etiologia da palavra, né, significa novo crescimento, né? E esse novo crescimento, essa forma de crescer é chamada de neoplasma. E esse crescimento é diferente do que a gente encontra em alguns crescimentos fisiológicos, como, por exemplo, na hipertrofia, onde as células aumentam de tamanho, estimuladas por hormônios ou fatores externos. E a hiperplasia, que é quando o tecido ele começa a ter uma taxa de mitose mais elevada em resposta também a estímulos internos e externos. Então, o crescimento de uma neoplasia, ele tende a ser incoordenado. A gente vai ver nos próximos slides que as células, em processos normais, elas se multiplicam, né, através de estímulos, e essa multiplicação ela é totalmente controlada pelo meio ambiente, pelo meio externo, que a gente chama de ambiente celular. E essa mitose, ela também é altamente controlada para evitar alterações, para evitar deformações, para evitar a formação de mutações. Mas, em uma célula neoplásica, esse controle é perdido. A célula ela começa a se multiplicar independente desses fatores inibitórios ou estimulatórios. Então, essas células elas tendem a aumentar de tamanho e tendem a se multiplicar mesmo após o estímulo que iniciou esse crescimento ter cessado, ou mesmo depois das necessidades do organismo terem sido satisfeitas. Ela começa a multiplicar-se e essa multiplicação ela não para mais, ela fica incontrolada. Então, a célula, ela pode sofrer, né, mitoses e amadurecimento em decorrência de necessidades do organismo, como, por exemplo, a renovação tecidual e a reparação tecidual. Então, um tecido,
ele mantém o controle, mantém a homeostase, ele mantém a quantidade de células que o compõem de maneira fixa, fazendo a renovação. Como que isso acontece? Diariamente, células teciduais velhas, elas morrem. E para que o tecido ele não sofra uma redução no número de células, essas células mortas, elas precisam ser repostas através da produção de novas células. Então, o tecido ele mantém a sua homeostase, o seu equilíbrio, através da substituição de células mortas. Então, a quantidade de células mortas diariamente deve ser basicamente idêntica ou próxima da quantidade de células produzidas diariamente. Então, o tecido ele faz esse equilíbrio, repondo as células que foram perdidas. Outro fenômeno que acontece, que pode estimular a multiplicação das células, é o reparo tecidual. O tecido ele sofreu um dano, sofreu uma destruição por um traumatismo, por um corte, por uma laceração, e aquele tecido danificado, ele precisa ser reparado. Então, aquele trauma, aquele dano tecidual, ele gera um estímulo para que as células, né, indiferenciadas se multipliquem e substituam aquelas células que foram destruídas, gerando, por exemplo, o processo de cicatrização. Então, a proliferação ou divisão celular é um mecanismo de adaptação, né, e está ligado ao processo de substituição, né? Quando células velhas morrem, essas células produzidas recentemente, as células jovens, vão substituir aquelas células que morreram. Ou essa proliferação, ela pode ser necessária para criar células adicionais para atender uma determinada demanda. Por exemplo, quando você desenvolve trabalhos braçais, né? A mão, ela vai aumentar a camada de pele, né, a epiderme da palma da mão fica mais grossa. Por quê? Porque decorrente desse trabalho braçal, exige-se que esse tecido da mão fique mais espesso, né, para ser mais resistente. Então, as células da epiderme, elas aumentam a mitose para fazer esse espessamento da camada epidérmica. Tá? Quando a pessoa não trabalha com as mãos, por exemplo, né, essa camada vai ficando mais fina porque a taxa de mitose das camadas basais da pele reduzem. Então, as células vão tendo mais perda do que substituição. E aí a camada vai ficando cada vez mais fina. Outra... Oi. Quando você usa algum produto na mão, por exemplo, né? E esse produto, ele, tipo, fica descamando a mão. Sim. O que acontece? É o mesmo caso? Não, o que acontece é o seguinte, alguns produtos cosméticos, eles possuem enzimas que degradam colágeno, que degradam fibras colágenas, tá? Então, ele gera uma remoção de tecido morto, e aí gera um afinamento da mão. Um desses produtos é a papaína. A papaína é uma enzima encontrada, por exemplo, na casca do mamão verde, aquele leite de mamão verde. Ele é utilizado, inclusive, em amaciantes de carne. O que acontece? Essa papaína, ela degrada colágeno, que é uma proteína de resistência, encontrada na pele, por exemplo, e encontrada também em carnes mais duras. Então, essa papaína, ela faz o quê? Ela degrada o colágeno e faz com que a carne, por exemplo, fique mais macia e faz com que a mão fique mais fininha, porque ela vai degradar o colágeno da camada epidérmica e vai remover pele morta. Aí a pele fica mais fininha. Certo? Certo. Esses produtos também, eles utilizam substâncias esfoliantes, né? Substâncias que possuem cristais abrasivos, como ácido salicílico, né? Como bicarbonato, que quando eles são passados na pele, eles funcionam como uma substância abrasiva que acaba removendo ali o excesso de pele. O processo de diferenciação é o processo de amadurecimento da célula. Então, à medida que a célula se multiplica, ela desenvolve uma mitose, essa célula ela vai
ela vai adquirindo características que fazem com que ela fique cada vez mais especializada. A gente já vai entender como que essa célula faz para adquirir características cada vez mais especiais. Porque é o seguinte, todas as células do nosso corpo, elas compartilham o mesmo genoma, o mesmo grupo de genes, de todos os cromossomos. Mas essas células, elas são diferentes. Por exemplo, você comparar, né, no microscópio um neurônio com um linfócito, eles são totalmente diferentes. Mas como que elas podem ser diferentes se elas possuem o mesmo DNA? Como que isso acontece? O que acontece é o seguinte, que apesar do neurônio ter o mesmo DNA que o linfócito, existem regiões do DNA do neurônio que estão ativas, que geram produção de determinadas proteínas que no linfócito não estão. Então, o que faz a diferenciação celular é a ativação de algumas regiões do DNA que produzem determinadas proteínas e fazem com que essas células sejam diferentes. Outro mecanismo importante é a apoptose, como a gente já falou na unidade 1. A apoptose é uma forma de morte programada da célula, em que a célula ela se prepara para morrer. E a apoptose ela é importante porque ela elimina as células senescentes. Então, no tecido ele mantém a homeostase, as células velhas elas entram em apoptose e morrem, e as células novas são produzidas através da proliferação. Então, células que estão velhas, células que sofreram dano no seu DNA, ou que sofreram ação lesiva por substâncias químicas como água oxigenada, ou até células indesejáveis, como células infectadas ou células neoplásicas, elas tendem a morrer por apoptose. Então, o tecido, ele mantém a homeostase. Professor, Oi. aquele peeling que faz no rosto, acontece a apoptose porque ele descama, né? Sai as células. Ele é feito com ácido. Esse ácido, ele gera destruição da camada mais superficial da pele. E aí remove a pele velha, tá? A pele mais no caso é destruição, não é... gera uma elimina... morte, a apoptose. Tá bom. É uma ação química. O tecido, ele mantém a homeostase, a quantidade fixa de células que compõem um determinado tecido, através da taxa de proliferação e morte, né? A quantidade de células que morrem diariamente deve ser basicamente a mesma quantidade de células que são produzidas para manter o equilíbrio do tecido. Então, durante esse processo, uma célula pode sofrer uma lesão no seu DNA. Essa lesão ela é gerada por um agente chamado de cancerígeno ou agente carcinógeno. Agente cancerígeno ou agente carcinógeno é qualquer agente que gere um dano no DNA que pode gerar uma célula neoplásica. Esse agente cancerígeno ele pode ter natureza química, né? Várias substâncias químicas são descritas na literatura como substâncias cancerígenas, como fumaça de cigarro, fuligem, uma série de compostos químicos podem gerar um dano na célula e gerar uma célula neoplásica. Fatores físicos como radiação ultravioleta, radiação ionizante, né? Uma série de fatores também físicos podem gerar também uma célula cancerígena. E fatores biológicos também. Alguns vírus, algumas bactérias, alguns fungos, eles podem gerar uma lesão na célula que induzem o aparecimento de células cancerígenas. Então, essa célula, inicialmente, ela vai estar normal, né, compondo ali as células do tecido. Essas células, para manter o equilíbrio tecidual, elas sofrem mitose, né, produzindo novas células normais, mas algumas dessas células podem sofrer ação por agentes cancerígenos. E algumas delas, decorrente dessa ação de agentes cancerígenos, ela sofre uma mutação. Então, essa célula que antes era normal, ela sofre uma alteração no seu material genético. E essa célula mutada, ela também começa a dividir-se e também começa a
transferir essa mutação genética para as suas descendentes. Então, essa célula neoplásica, ela começa a se dividir, formando mais células neoplásicas, gerando um novo tecido, um novo crescimento. E esse aglomerado de células neoplásicas vão gerar o tumor, né, no tecido. Então, os agentes carcinogênicos ou carcinógenos, eles podem ser de natureza química, natureza física ou biológica, né? Que vão gerar uma agressão ao DNA inicial, gerando uma mutação genética, que a gente chama de iniciação. Esse DNA mutado, né, alterado, decorrente da agressão, ele pode ser reparado, né? Ou essa mutação, ou ele pode ativar regiões que a gente chama de proto-oncogênicas. São regiões do DNA que, quando ativadas, elas vão gerar proteínas aberrantes e geram alterações na célula que causam câncer. A mutação genética, ela geralmente é causada por uma região do DNA que tem uma instabilidade. E um dano oxidativo ou uma troca de pedaços de cromossomos ou enzimas que agem no DNA podem gerar essa mutação também. E essa mutação, né, pode gerar a formação de uma célula neoplásica que, ao se multiplicar, ela vai promover o aparecimento do câncer. Então, tudo se inicia a partir de uma célula neoplásica que se multiplica, gerando centenas, milhares, bilhares de células neoplásicas com a mesma mutação genética. Então, como que ocorre a alteração na célula? A partir do momento que a célula se divide, para a gente entender como acontece, a gente precisa entender como é que funciona o ciclo celular. Então, o ciclo celular é uma sequência ordenada de eventos que ocorre conforme a célula se duplica. Duplica o seu conteúdo e se divide em duas células filhas. Acontece quando os cromossomos eles se duplicam e eles apropriadamente eles são alinhados lá na metáfase da mitose e depois eles são separados, cada um para o seu lado, gerando dois núcleos diferentes, né? Dois núcleos que vão gerar duas células filhas. Então, o ciclo celular ele é dividido em 4 etapas. 3 etapas fazem parte da intérfase, ou seja, o período em que a célula não está se dividindo. A intérfase é composta pela fase GAPE1, pela fase de síntese e pela fase GAPE2. E a mitose, né, é a fase M. Lembrando que essa mitose ela é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase, que é a divisão do núcleo. Depois da divisão do núcleo, a célula vai sofrer a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então, no período GAPE1, ela é uma fase que acontece logo após a conclusão de uma mitose. Nessa fase, GAPE significa parada. Nessa fase GAPE1, a célula para de duplicar o seu DNA. E ela vai começar a produzir RNA mensageiros e, consequentemente, proteínas que vão ser importantes para o crescimento dessa célula. Logo, em determinado momento, essa célula ela pode migrar do período da fase GAPE1 para a fase de síntese. A fase de síntese ela vai gerar uma duplicação do DNA. E é uma fase de preparo para entrar na mitose. Então, durante essa etapa, vai ocorrer a síntese de DNA, gerando a duplicação do DNA dessa célula. Na fase GAPE2, que sucede à fase de síntese, é a fase que prepara a célula para a mitose. É nessa fase em que a célula vai produzir proteínas que serão utilizadas durante a mitose. Então, uma fase preparatória para a mitose. O DNA já está duplicado, mas é necessário a produção de enzimas que vão auxiliar na mitose da célula. E a fase M é a fase de divisão celular propriamente dita. A célula já está preparada para entrar em mitose, né? Ela já tem o seu DNA duplicado, ela já tem todas as enzimas e proteínas importantes e necessárias para a mitose, e ela entra então em mitose.
E existem células que estão em contínua multiplicação e existem células do nosso corpo que demoram a se multiplicar. De acordo com essas características, nós conseguimos dividir as células do nosso corpo em 3 grupos de acordo com a periodicidade de mitoses que a célula promove. Então, existem as chamadas células lábeis. As células lábeis são células que nunca param de se multiplicar. Elas concluem uma mitose, elas entram para o gap 1, já entram para a síntese, depois gap 2 e já entram em mitose novamente. Essas células, né, por se multiplicarem indefinidamente, elas são importantes para a renovação de alguns tecidos que geram perdas celulares constantes, como, por exemplo, as células da medula óssea, que precisam estar a todo momento produzindo mais hemácia, mais plaqueta e mais leucócitos. Essas células da medula óssea são células lábeis, que elas se multiplicam a todo momento. As células da camada germinativa da pele, que é a camada mais interna da epiderme, elas precisam estar a todo momento se multiplicando porque elas precisam substituir a camada mais superficial da pele, a camada queratinosa, que descama. Existem também as células germinativas encontradas na mucosa gástrica, mucosa esofágica e mucosa intestinal. A camada mais externa, interna do lume intestinal, elas também se descamam. Então, existem células lábeas ali que se multiplicam para substituir essas células que são perdidas durante a descamação. E existem também células lábeas lá na raiz do cabelo, no bulbo capilar, que estão em constante mitose para gerar o crescimento do cabelo. Existem células lábeas, por exemplo, células tronco, encontradas na medula do dente, né, principalmente dente de leite. Inclusive, tem algumas pesquisas que utilizam células tronco, né, da polpa dentária para desenvolver alguns tipos de tecido. Existem aquelas células que não se multiplicam a todo momento. Tem algumas que ficam em estado de latência, em estado de hibernação, que é um processo que a gente chama de gap zero, né? É um desvio do ciclo celular, em que a célula fica quiescente, ela fica latente, mas elas podem voltar a se multiplicar ou não, tá? E aí existem as células estáveis, que são aquelas células que entram em hibernação, mas elas podem voltar a se multiplicar. E existem as células permanentes, que são aquelas que entram em hibernação indefinidamente, não se multiplicam mais. Nós vamos falar mais na frente desses 3 tipos de células. Então, o gap zero, né, as células que entram em gap zero, elas podem reentrar no ciclo celular quando elas são estimuladas, devido ao aumento de nutrientes, fatores de crescimento que vão estimular essa célula a se multiplicar, alguns hormônios, ou também a perda de sangue. Por exemplo, a medula óssea, ela tem aumento da capacidade proliferativa quando o indivíduo ele entra em hemorragia. Se ele está perdendo células do sangue, a medula óssea precisa produzir mais células para repor essa perda sanguínea. Ou quando o tecido sofreu uma lesão, por exemplo, uma queimadura na pele, faz com que as camadas da basal, da epiderme, elas se multipliquem mais rápido para repor as células que foram perdidas decorrente desse dano tecidual. Mas existem células que são extremamente especializadas a tal ponto que elas não se multiplicam mais, como, por exemplo, os neurônios, os miócitos, né, que são as células musculares estriadas da musculatura esquelética, e também os cardiomiócitos, que são as células da musculatura cardíaca. São células que elas são tão especializadas no que fazem que elas não se multiplicam mais. Elas perdem a capacidade de proliferação. Então, dentro do ciclo celular, essa célula, à medida que ela vai se dividindo, existem momentos que a célula para revisar o que foi feito, para impedir a formação de falhas, né? Esses pontos de verificação é como se fosse um controle de qualidade da célula para verificar se tudo que foi feito anteriormente está de forma correta.
Então, a célula faz um ponto de verificação para analisar o DNA que foi duplicado, para evitar a formação de mitoses. Então, existem vários pontos de verificação, né, que a gente chama de pontos de checagem. A mitose, por exemplo, ela é impedida enquanto a célula não duplicar totalmente o seu DNA, essa célula não vai entrar em mitose. Então, isso é um ponto de verificação. A separação dos cromossomos lá na mitose, lá da metáfase para a anáfase, ela é, às vezes, adiada até que todas as fibras do fuso mitótico tenham se aderido a todos os cromossomos, para que todos os cromossomos sejam separados, né? Lembrando que essa adesão, se ela não for feita de maneira correta, pode gerar, por exemplo, uma separação indesejada de cromossomos, gerando uma triploidia ou uma neuploidia. É justamente uma alteração nessa fase aí que pode gerar, por exemplo, uma trissomia do cromossomo 21, gerando uma síndrome de Down. Uma separação incompleta dos cromossomos. Então, também ocorre a checagem para assegurar a exatidão da replicação do DNA. Então, essas fases aí são os pontos de checagem do ciclo celular. Cada etapa ela é verificada como uma espécie de controle de qualidade para impedir o aparecimento de erros durante essa duplicação. Se ocorrer algum erro no ciclo celular e esse erro passar despercebido, ela pode gerar uma célula aberrante, uma célula neoplásica. Por isso que é importante entender o ciclo celular para depois entender o câncer. Então, esses pontos de verificação de lesão do DNA permite que defeitos sejam reparados e impedido que se passe adiante esse erro, assegurando que cada célula filha tenha exatamente o mesmo conteúdo genético que a célula mãe, né? Tá? Impedindo que haja formação de células aberrantes. Isso é o que acontece normalmente, tá? Mas esse ciclo celular, ele pode apresentar erros e isso pode ser um ponto de partida para o aparecimento de uma célula cancerígena. Então, como que é feito essa checagem? Como que é feito esse controle de qualidade do ciclo celular? Através de algumas proteínas chamadas de ciclinas, né? Ciclinas de ciclo celular. Então, as ciclinas são uma família de proteínas que controlam a entrada da célula em uma determinada fase do ciclo celular e a passagem dessa célula ao longo do ciclo celular. Essas ciclinas, elas se ligam a outras proteínas, que são chamadas de CDKs, ou quinases dependentes de ciclinas. Essas quinases, né, são enzimas que geram fosforilação, que é uma reação química. Então, essas quinases dependentes de ciclinas, quando elas se ligam à sua proteína-alvo, à sua ciclina, elas são expressas durante o ciclo celular, de uma forma inativa, mas quando elas são ativadas, né, elas geram uma reação que vai gerar o controle desse ciclo celular. Por exemplo, se uma dessas ciclinas se ligarem à sua proteína-alvo, né, as quinases dependentes de ciclina, elas vão ser degradadas por um processo chamado de ubiquitinação, que é uma proteína chamada de ubictina que se liga e leva essa proteína defeituosa para o proteossoma, que é uma região da célula que gera destruição de proteínas aberrantes. Então, existem diferentes arranjos de ciclinas e suas quinases dependentes de ciclinas. Cada ciclina e a sua quinase dependente de ciclina correspondente, elas geram, né, uma etapa de verificação. Então, existe o complexo ciclina B e a quinase dependente de ciclina I, e esse complexo controla a passagem do GAP2 para a mitose, né, assegurando que o DNA foi totalmente duplicado. À medida que essa ciclina B e a CDKI se movem do G2, a ciclina B é sintetizada e se liga ao complexo CDKI.
esse complexo assegura, né, e direciona os eventos que levam até a mitose. Então, esse complexo, ele assegura que o DNA, ele ocorreu de maneira, foi duplicado de maneira correta. Então, existe no ciclo celular a região de mitose, né? A região de síntese, que gera a duplicação do DNA, né? Que prepara o núcleo para a divisão celular. Então, o DNA ele é duplicado na etapa de síntese, e esse DNA ele é separado em 2 núcleos durante a mitose. Existem também as regiões de gap, regiões de parada, pré-mitótica, né, que assegura que a duplicação do DNA foi feita de maneira correta, e também é nessa etapa em que a célula produz proteínas importantes para a mitose celular. E o gap 1 é após a mitose, né? Nesse etapa em que o DNA da célula não se divide mais e a célula começa a produzir RNAs mensageiros e proteínas para que a célula se desenvolva, logo após a sua divisão. Algumas células, elas entram, né, num desvio do ciclo celular chamado de fase 0, é uma fase de hibernação, em que a célula fica temporariamente sem se dividir. Isso acontece em algumas células estáveis, como, por exemplo, o hepatócito, e em algumas células permanentes, como, por exemplo, os neurônios. Durante esse ciclo celular, existe a formação, né, de complexos ciclinas e quinase dependentes ciclinas, que geram a verificação do ciclo celular, como a ciclina E, a ciclina A e a ciclina B, que geram esses pontos de checagem. A ciclina E faz a verificação entre o GAP1 e o processo de síntese, a ciclina A entre o processo de síntese e GAP2, e a ciclina B entre GAP2 e a fase de mitose. Então, o processo de proliferação celular. Então, a célula ela vai se proliferar, se dividir, né? É o processo de multiplicação, de mitose, de divisão celular, através da mitose. No tecido normal, a proliferação celular é regulada para que o número de células geradas seja equivalente ao número de células perdidas, gerando ali o equilíbrio do tecido, como a gente já falou. Em seres humanos, nós temos 2 tipos principais de células, de acordo com o conteúdo do material genético. Nós temos as células haploides, que são as células gaméticas, e as células somáticas, que são as células diploides. Quem são as células gaméticas? Quem são as células gaméticas? São células que possuem apenas um exemplar de cada cromossomo. Então, são células que têm apenas um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3 e assim sucessivamente. Que células são essas? São os gametas, né? O gameta masculino, os espermatozoides, e os gametas femininos, né? Que são os óvulos. As demais células, todas elas são diploides, todas elas possuem 2 exemplares de cada cromossomo. Possuem 2 cromossomos 1, por exemplo, um oriundo do pai e outro oriundo da mãe, tá? Então, por exemplo, uma célula da pele, né, é uma célula diploide. Se você olhar o núcleo dela, ela vai ter 2 cromossomos 1, um de origem paterna e o outro de origem paterna. Ela também tem 2 cromossomos 2, né, um par de cromossomo 2, um de origem paterna e de origem materna, e assim sucessivamente. Então, o nosso corpo ele é constituído de mais de 200 tipos de células diferentes. Porém, essas células possuem o mesmo DNA. A gente vai entender por que essas células elas são diferentes, mesmo possuindo o mesmo DNA. De acordo com a proliferação celular, essas células são divididas em 3 grupos.
As células permanentes são aquelas que são tão especializadas que não se multiplicam mais. Exemplo, os neurônios, né? As células do músculo esquelético, as células do coração. Então, essas células são chamadas de células permanentes, tá? Elas são tão especializadas que não se multiplicam mais. Quando a gente fala de proliferação e diferenciação, esses fenômenos, eles são inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Quanto mais capacidade de divisão essa célula tem, mais indiferenciada ela é. Quanto mais especializada é uma célula, quanto mais madura é uma célula, menor a capacidade de mitose, tá? Quanto mais imatura é uma célula, mais capacidade de mitose ela vai ter. Por exemplo, uma célula-tronco é uma célula muito imatura, né? Como ela é muito imatura, ela tem uma capacidade de mitose gigante. Já o neurônio é uma célula extremamente madura, né? Ela tem uma função muito peculiar. Porém, o neurônio, como ele é muito especializado, muito maduro, muito diferenciado, ele tem uma capacidade de mitose zero, ele não se multiplica. Existem também as células estáveis. Células estáveis são células maduras que entram no gap zero, tá? Mas elas podem voltar a se multiplicar caso seja necessário, tá? Então, são células que tendem a não se multiplicar, mas elas podem se multiplicar caso elas sejam estimuladas por hormônios, por nutrientes, por um dano tecidual. Por exemplo, o hepatócito, ela é uma célula estável. Então, as células do fígado normalmente não se multiplicam se o fígado estiver saudável. Mas se ocorrer, por exemplo, uma remoção, um trauma tecidual no fígado, esses hepatócitos eles vão ser estimulados a entrar em mitose para gerar o reparo tecidual desse fígado. E existem as células lábeis. Células lábeis são aquelas que se multiplicam a todo momento, indefinidamente. Então, eles ficam a todo momento no ciclo celular. Gap 1, síntese, Gap 2, mitose. Aí volta para o Gap 1, síntese, Gap 2, mitose. E ficam todo o tempo se multiplicando, porque essas células são encontradas em tecidos que têm uma alta taxa de perda de células e precisam ser renovadas através da proliferação das células indiferenciadas. Então, na maioria dos tecidos, a taxa de reprodução celular ela aumenta bastante quando o tecido é lesado ou quando o tecido é perdido. Quando o tecido é saudável, a proliferação das células, a multiplicação das células é pequena. Por quê? Ela precisa apenas repor as células que foram perdidas naturalmente. Porém, quando ocorre uma lesão nesse tecido, um traumatismo, uma laceração, uma queimadura, aquelas células que foram perdidas durante esse processo de lesão, elas precisam ser substituídas. Então, as células de reposição, elas vão se multiplicar mais rapidamente para atender essa demanda aumentada. O processo de diferenciação celular é o processo em que a célula cada vez mais vai adquirindo características específicas. Então, toda vez que a célula se divide, essas células filhas, elas podem adquirir uma característica mais específica para determinado tecido. Então, a diferenciação é o processo pelo qual as células em multiplicação, elas se tornam cada vez mais especializadas. Esse processo resulta na formação de uma célula adulta completamente diferenciada, completamente madura. E por que ela fica diferenciada? Porque o DNA dela vai ter umas regiões ativas que fazem com que ela produzam proteínas específicas, e essas proteínas específicas elas vão dar a essa célula uma característica extremamente específica. Então, como eu já falei, comparando o neurônio com o linfócito, essas duas células elas têm o mesmo material genético. Mas por que elas são diferentes? Se elas têm o mesmo material genético, elas deveriam ser idênticas, né? Assim como um gêmeo idêntico. Por que elas são diferentes?
porque as regiões ativas do DNA do neurônio são diferentes das regiões ativas do DNA do linfócito. Ou seja, o neurônio produz proteínas que são diferentes das produzidas pelo linfócito. Por exemplo, a hemácia, o eritrócito, né? A gente viu que essa célula vermelha é uma célula extremamente diferente, né? Ela não se multiplica mais. Hemácia não se multiplica mais. Quando a hemácia ela se diferencia, quando as células vermelhas se transformam em hemácias, aquela hemácia é tão especializada que ela não se multiplica mais. Para você ter uma ideia, a hemácia nem núcleo mais tem. Então, a célula só consegue se dividir quando ela tem núcleo, que ocorre a divisão nuclear e depois a divisão do citoplasma. Então, a hemácia ela não se multiplica porque ela não tem mais núcleo. Para gerar novas hemácias, é necessário que células indiferenciadas se transformem, amadureçam em hemácias. Então, essa célula ela é tão especializada que ela produz uma proteína específica, que é a hemoglobina. E essa hemoglobina dá a essa célula uma função de transporte de gases. Essa célula transporta oxigênio e gás carbônico e tem um período de vida, em média, de 120 dias. Então, o processo de diferenciação é regulado por uma combinação, né, de processos internos, que é a ativação de genes específicos, e também uma combinação de processos externos, que é estimulado pelo microambiente celular. Então, as células vizinhas, as proteínas ao redor daquela célula que está se diferenciando, vai gerar um ambiente importante, né, como presença de citocinas, presença de fatores de crescimento, nutrição, níveis de oxigênio, que vai dar a essa célula características específicas. Então, o que faz com que uma célula de um determinado órgão seja diferente de outro órgão são os genes que estão ativados. Então, as células do fígado são diferentes das células dos rins, porque os hepatócitos possuem regiões ativas do seu DNA que são diferentes das regiões ativas das células do tecido renal. Tá? Isso faz com que cada célula produza um conjunto de proteínas específicas que geram a função específica de cada célula. Então, muito embora todas as células do corpo elas tenham o mesmo DNA, apenas uma parte desses genes estão expressos em cada célula. Tá? E isso faz com que cada célula adquira características diferentes. O processo de diferenciação, que é o processo de amadurecimento, ele vai ocorrer em etapas ordenadas. Cada mitose que a célula faz, ela vai adquirir um novo grau de amadurecimento. Tá? E ela, lógico, à medida que ela vai amadurecendo, ela vai perdendo a capacidade de mitose. Quanto mais especializada a célula fica, menos capacidade de mitose ela vai possuir. Tá? Existem células que estão extremamente imaturas, que podem se desenvolver em determinados tipos de células. Então, à medida que a célula se torna cada vez mais especializada, ela tem uma redução na capacidade de mitose, né? Como eu falei para vocês. Então, exemplo, os neurônios são células tão especializadas que eles perdem a capacidade de dividir-se, né, e reproduzir-se quando o desenvolvimento do sistema nervoso está completo. Então, as células que compõem o sistema nervoso central, elas só se multiplicam no período embrionário. Quando o neurônio, o sistema nervoso central, ele está completo, os neurônios não vão mais se multiplicar. Em alguns tecidos, como a pele, o revestimento da mucosa, revestimento dos tratos gástricos e intestinais, essas mucosas, elas perdem muita célula através da descamação. E, em consequência disso, elas precisam ser repostas, né? Então, nesses tecidos, existem células que têm uma alta taxa de mitose para manter a renovação tecidual ao longo da vida do indivíduo.
Então, esses tecidos que possuem um alto grau de renovação, possuem na sua composição células que a gente chama de células progenitoras, né? Progene significa células que dão origem a outras células, né? Tá? Por exemplo, os progenitores da nossa família são os nossos pais, né? Então, essas células progenitoras, ou também chamadas de células-mãe, elas são células imaturas que vão dar origem a essas células diferenciadas. Por exemplo, na camada germinativa da epiderme, existem as células germinativas, que são células imaturas, são células progenitoras, que vão se multiplicar e vão se amadurecer até se transformar no queratócito, que é uma célula mais especializada da camada superficial da pele. Então, essas células tronco, né, essas células mãe, elas são, ela tem um determinado grau de diferenciação, porque elas vão dar origem a essas células da pele. Tá? Mas elas não vão dar origem a outro tipo de célula. Elas têm um comprometimento com a linhagem da epiderme. Elas podem se transformar em qualquer célula da epiderme, mas elas não vão se transformar em uma célula que não seja da epiderme, porque ela já está comprometida com o tecido epitelial. Então, essas células tronco, elas têm capacidade, potencial de renovação e diferenciação variado. Células tronco são células de reserva, né? Que elas ficam ali em estado de hibernação, elas são muito imaturas, e quando há uma necessidade, né, de repor células perdidas, essas células começam a se dividir para repor aquelas células perdidas. Elas vão se dividir e vão se diferenciar, ou seja, elas vão se amadurecer e se transformar naquelas células que foram perdidas. Então, células-tronco, elas têm duas propriedades importantes. A autorrenovação, que é a capacidade que uma célula-tronco de gerar mais célula-tronco. Então, uma célula-tronco, ela se divide e dá origem a duas células-tronco, que se dividem e dão origem a 4. Então, elas vão se renovando. E as células-tronco também, elas têm a capacidade, a potência de se transformar, de se diferenciar em uma determinada célula. Então, a autorrenovação significa que as células-tronco, elas podem sofrer divisões mitóticas em que geram mais células-tronco. E o processo de potência é o processo de diferenciação da célula-tronco, tá? Então, as células-tronco, elas têm a capacidade de se transformar, de amadurecer, de se diferenciar em determinadas células. Só que existem células-tronco que têm uma potência maior e existem células-tronco que têm uma potência menor. Ou seja, tem células-tronco que podem se transformar num número muito grande de células. E existem células-tronco que podem se transformar num número reduzido de células. E isso é chamado de potência. Então, de acordo com a potência, as células-tronco, elas podem ser divididas em 4 grupos. Primeiro, são as células-tronco totipotentes. As células-tronco totipotentes são as que têm o maior potencial. São as que podem se transformar em qualquer célula do tecido humano, tá? Quando se fala em organismo humano. Então, as células-tronco totipotentes, elas são capazes de gerar, inclusive, um organismo completo, porque elas podem se transformar em células que vão dar origem aos folhetos embrionários, a endoderma, a mesoderma, a ectoderma, inclusive aos folhetos extraembrionários, como, por exemplo, os anexos embrionários, como a placenta, o saco vitelínico, o córion, o âmnio, o alantoide. Então, de todas as células-tronco, as células-tronco totipotentes são as que têm o maior potencial. Inclusive, essas células-tronco, elas são encontradas logo após a fertilização do ovo, quando o espermatozoide ele entra em contato com o óvulo, e essa fusão do espermatozoide com o óvulo gera o zigoto. Esse zigoto, que é a primeira célula diploide, começa a se dividir em blastômeros, e esses blastômeros são células tronco totipotentes. Então, esses blastômeros se dividem em 2, 4, 8, 16 e formam uma massa, né, uma massa de células totipotentes chamada de mórula, que se assemelham a uma amora.
essa massa de células, quando ficam unidas, elas vão dar origem a um embrião. Mas essa massa de células, elas podem se dividir em 2 grupos de células. Quando isso acontece, cada grupo de célula vai gerar um gêmeo idêntico. Se essa mórula se dividir em 3 grupos de células, elas vão dar origem a gêmeos idênticos, trigêmeos idênticos, e assim sucessivamente. Por que isso acontece? Até hoje a ciência não entendeu, não descobriu como que ocorre a divisão dessa massa celular durante a mórula para gerar gêmeos idênticos. Tá? Mas essas células, elas têm uma capacidade de potência, uma capacidade de potência tão alta que elas, cada grupo de células todipotente tem a capacidade de gerar um embrião inteiro, inclusive com seus anexos embrionários. Em segundo lugar, em relação à potência, nós temos as células tronco pluripotentes. Essas células tronco também têm um alto potencial, uma alta potência. Elas podem gerar todos os folhetos embrionários, mas elas não podem se transformar em folhetos extraembrionários. Isso quer dizer o quê? As células pluripotentes, elas podem se transformar em qualquer tecido do organismo humano, mas ela não tem a capacidade de gerar um organismo inteiro, apenas tecidos. Então, uma célula pluripotente, ela, de acordo com o estímulo, ela pode transformar num neurônio, numa célula sanguínea, numa célula muscular, numa célula óssea, numa célula cartilaginosa, numa célula da epiderme, dependendo do estímulo que vai direcionar a sua diferenciação. As células multipotentes já têm um pouquinho a sua potência reduzida. Elas não são capazes de se transformar, de se diferenciar em todas as células do organismo, mas elas se transformam em um grupo de células de um determinado tecido. Aí nós temos o exemplo das células tronco hematopoéticas. Na medula óssea existem células tronco, que têm a capacidade de se transformar em qualquer célula do sangue. Então, as células tronco-hematopoéticas são células multipotentes porque elas podem se diferenciar em hemácias, em plaquetas, em eosinófilos, em basófilos, em neutrófilos, em monócitos, em linfócitos B, linfócitos TCD4, linfócitos TCD8. Mas essas células não podem se transformar em células de outro tecido. Não pode, por exemplo, se transformar num condrócito, por exemplo, que é uma célula do tecido conjuntivo. Não podem se transformar num fibroblasto, por exemplo, que é de um tecido conjuntivo. Não pode se transformar num neurônio, por exemplo. Elas são células tronco que têm a sua potência reduzida a um determinado tecido. E existem as células unipotentes. As células unipotentes têm a capacidade de produzir apenas um tipo de célula, né? Mas elas têm uma capacidade de autorrenovação. Ou seja, ela é uma célula tronco que pode dar origem a outra célula tronco, ou ela pode dar origem a uma célula madura. É o que acontece, por exemplo, nas células tronco da raiz do cabelo, as células tronco da camada germinativa da epiderme. De acordo com a sua origem, as células tronco elas podem ser divididas em 2 grupos. As células tronco embrionárias, que são aquelas células tronco encontradas no embrião, lógico, e as células tronco adultas, que são encontradas em um indivíduo após a vida embrionária, né, pós-uterina. Essas células tronco adulta também podem também ser chamadas de células tronco somáticas. Exemplo de células tronco somáticas, nós temos as células tronco da medula óssea, células tronco da mucosa, células tronco do bulbo capilar, células tronco de diversos locais, diversos tecidos do indivíduo adulto. Então, o indivíduo adulto, ele também tem células tronco em determinados tecidos, tá? Então, células tronco embrionárias são células pluripotentes, que podem gerar qualquer célula do tecido humano. Elas são derivadas da massa celular interna do estágio de blastocisto do embrião. E ela vai dar origem às 3 camadas germinativas embrionárias, a ectoderma, mesoderma e endoderma. Já as células tronco adultas, elas residem em determinados microambientes.
especializados que têm a capacidade de diferenciar em um determinado grupo de células. Então, essas células-tronco, elas participam da homeostase do tecido, do equilíbrio tecidual, para gerar a renovação das células perdidas pelo tecido, tá? A renovação tecidual. Então, à medida que as células velhas do tecido vão morrendo, as células, né, tronco vão repondo, né, com células novas para que esse tecido mantenha a quantidade de células fixas. Por que é interessante e é importante a gente estudar células-tronco quando se fala de câncer? Porque recentemente foi identificado que existem, né, um papel importante nas células-tronco no início do câncer. Existem alguns cânceres que são produzidos a partir do surgimento de alterações em células-tronco de determinado tecido. Por exemplo, existe uma leucemia chamada de leucemia mieloide crônica, e ela é uma mutação genética causada na célula-tronco hematopoética. Uma célula-tronco lá da medula óssea, ela sofre uma mutação genética que vai gerar um tipo de câncer, uma leucemia. Então, por isso que é importante entender como que essas células-tronco funcionam para entender como que o câncer pode surgir. Então, células-tronco do câncer são células iniciadoras de tumor, que foram identificadas em câncer de mama, câncer de próstata, leucemia mieloide aguda e outros tipos de câncer, que são originados a partir da mutação de uma célula-tronco de determinado tecido. Então, como a gente sabe, né, as neoplasias, os cânceres, eles são divididos em neoplasia benigna e neoplasia maligna, né? Então, os órgãos corporais, eles compõem-se de dois tipos de tecido. O tecido parenquimatoso, que é o tecido formado pelas células do órgão, especificamente, e o estroma, né? O estroma é o tecido auxiliar, o tecido de sustentação. As células parenquimatosas, elas representam as células do órgão. São células, inclusive o tumor, ele também é constituído de células parenquimatosas e células estromais. Então, as células parenquimatosas de um tumor determinam o seu comportamento e são um componente conforme o qual o tumor é denominado. E as células de sustentação? São as células que estão ali auxiliando aquele tecido, como as células do tecido conjuntivo, as células sanguíneas, as células que compõem os vasos sanguíneos, os fibroblastos, os macrófagos, que têm a capacidade de auxiliar, né, de nutrir e de suportar aquelas células principais, que são as células parenquimatosas. Alguns conceitos. Tumor, algumas pessoas, quando se falam de neoplasias, né, utilizam a palavra tumor. Tumor é qualquer inchaço, qualquer tumefação que pode ser causada por um distúrbio. Inclusive, a inflamação, ela gera tumor, né? O edema gera tumor. Um traumatismo, uma torção, gera também um tumor, gera um inchaço, né, no tecido. Mas esse nome, né, essa nomenclatura tem sido utilizada, né, para designar células que surgem devido a um crescimento excessivo, uma célula neoplásica, tá? Mas isso não é adequado, né? É melhor utilizar o termo neoplasia. Então, embora não sejam sinônimos, ou seja, tumor não quer dizer exatamente neoplasia, né? Frequentemente elas são utilizadas como sendo a mesma coisa, e não são. Neoplasias são, em geral, classificadas como benignas ou malignas. As neoplasias benignas, elas são caracterizadas, um crescimento anormal, porém essas células são diferenciadas, ou seja, elas são maduras. Elas são muito parecidas com as células normais do tecido. E, geralmente, essa neoplasia benigna, ela gera uma massa bem
bem homogênea. Então, quando o médico ele analisa o tecido, ele consegue distinguir onde inicia a massa tumoral e onde termina a massa tumoral. Isso quer dizer o quê? Que cirurgicamente o médico ele pode remover essa neoplasia benigna com segurança, porque ela é muito bem definida. A olho nu se consegue ver onde a massa tumoral termina e onde se inicia. Então, esses tumores, geralmente eles não levam à morte, a menos que essa localização dessa massa tumoral interfira numa função vital. Por exemplo, uma neoplasia benigna ela não mata, mas se ela estiver dentro do cérebro, essa neoplasia, à medida que ela cresce, ela vai gerar compressão no sistema nervoso central e vai gerar morte do cérebro. E o cérebro, né, uma vez morto, o indivíduo não consegue sobreviver. Uma massa tumoral benigna ela pode se localizar dentro, por exemplo, do pericárdio. E ao crescer, ela pode dificultar, né, a contração do músculo cardíaco. E isso pode gerar morte. Uma massa neoplásica pode gerar, por exemplo, uma dificuldade de expansão dos pulmões e dificultar a respiração e pode causar a morte. Uma massa neoplásica pode comprimir os órgãos internos e dificultar uma função vital de alguns órgãos. E isso leva à morte, por compressão, não pela ação direta das células neoplásicas. Já as neoplasias malignas, elas são menos diferenciadas, ou seja, elas são constituídas de células imaturas. São células que sofreram um dano genético, um dano no DNA, e elas são imaturas e elas apresentam uma capacidade muito peculiar, que é se desprender do tumor original, cair na corrente sanguínea e gerar um novo tumor, um tumor secundário. Esse processo de desprendimento e geração de um novo tumor é chamado de metástase. Então, metástase é quando um grupo de células do tumor principal, do tumor primário, elas se desprendem, caem na circulação sanguínea ou circulação linfática e vão formar massas tumorais secundárias em outros locais. Só quem faz metástase são as neoplasias malignas. Neoplasia benigna não faz metástase. Então, essas neoplasias malignas, frequentemente, elas provocam sofrimento e morte, se não tratadas ou não controladas. A nomenclatura dos tumores utiliza alguns sufixos, como, por exemplo, o oma, para designar tumores benignos. Então, tumores, o nome do tumor, quando se acrescenta o sufixo oma ao tecido ao qual está sendo acometido, vai gerar o nome, a nomenclatura desse tumor. Por exemplo, o adenoma. Adenoma é um tumor benigno de tecido epitelial glandular. Então, todo tumor decorrente, né, oriundo de um tecido epitelial glandular, se ele for benigno, ele vai ser chamado de adenoma. Agora, se esse tumor epitelial glandular gerar um tumor maligno, ele vai ser chamado de adenocarcinoma, tá? E outro exemplo de tumor benigno, o osteoma. O osteoma é um tumor benigno do osso. Então, osteo significa osso e oma, neoplasia benigna. Já o sufixo carcinoma é usado para determinar tumor maligno de origem de tecido epitelial. Como, por exemplo, o tumor maligno de epitélio glandular é chamado de adenocarcinoma. Então, tumor benigno de epitélio glandular é adenoma e o tumor maligno é adenocarcinoma. Então, tumores malignos de origem mesenquimatosa são denominados de sarcoma. Por exemplo, o osteosarcoma são tumores malignos de origem mesenquimatosa. Existem também os papilomas. Papilomas são projeções benignas semelhante a dedos, a papilas. São as famosas verrugas, né, que podem ser benignas ou, né, mas algumas
que são benignas, mas esses papilomas, se não tratados, alguns tipos de papiloma, eles podem desenvolver um câncer. Por exemplo, os papilomas gerados pelo vírus HPV, né? O Human Papilloma Vírus, né? Eles geram projeções verrucosas nas genitálias, e essas projeções verrucosas, se não forem tratadas, elas podem gerar um câncer de colo de útero. E o vírus HPV, ele é um carcinógeno biológico. Ele gera modificação no DNA das células do colo do útero, fazendo com que essas células elas alterem o seu DNA e comecem a se multiplicar de forma indefinida, gerando neoplasias. Então, um pólipo é um exemplo de papiloma. Um pólipo é um crescimento que se projeta na superfície da mucosa, principalmente do intestino. Então, embora esse termo implique numa neoplasia benigna, alguns tumores malignos também se manifestam como pólipos. Então, nem sempre os pólipos, nem sempre as verrugas são tumores benignos, tá? Os pólipos, eles podem ser adenomatosos e são considerados precursores de adenocarcinoma, ou seja, tumores de epitélio glandular do cólon, tá? Tumores malignos, né? Lembrando que adenoma é um tumor benigno de epitélio glandular e adenocarcinoma são tumores malignos. Então, aqui nós temos o nome de alguns tumores benignos e malignos de acordo com o tipo de tecido. Por exemplo, tecido superficial da pele. Se for um tumor benigno, vai ser chamado de papiloma. Se for maligno, vai ser chamado de carcinoma escamocelular. Se for um tecido epitelial glandular, vai ser chamado, se for benigno, vai ser chamado de adenoma. Maligno, adenocarcinoma. Com relação ao tecido conjuntivo, ele pode ser tecido conjuntivo fibroso, adiposo, cartilaginoso, ósseo, dos vasos sanguíneos, vasos linfáticos ou tecido linfático. Se for tecido fibroso, neoplasia benigna, fibroma. Se for uma neoplasia maligna, fibrosarcoma. E assim sucessivamente. Então, a nomenclatura, ela é composta pelo nome do tecido, mais o sufixo que determina benignidade ou malignidade. Então, a diferença de neoplasia benigna e maligna. Como que esses tecidos eles podem ser classificados em benignos e malignos? As neoplasias benignas e malignas elas são diferenciadas de acordo com algumas características. Uma delas é a taxa de crescimento. Tá? Neoplasias benignas e malignas elas são formadas por células que se multiplicam rápido. Só que as malignas elas tendem a se multiplicar mais rápido que as benignas. Então, o crescimento das neoplasias malignas são geralmente mais rápidas. O modo do crescimento, as neoplasias benignas, elas têm um crescimento localizado. E essa massa tumoral ela é envolta por uma cápsula, que faz a delimitação do que é tumor e do tecido que não é tumor. Já a neoplasia maligna, o crescimento é invasivo, ela gera projeções e esse tumor ele começa a invadir os tecidos vizinhos. Com relação à capacidade de invadir e causar metástase, o tecido benigno, a neoplasia benigna não gera metástase e a maligna gera metástase. E o potencial de causar morte. Geralmente, a neoplasia benigna tem uma baixa capacidade de causar morte e a neoplasia maligna uma alta capacidade de gerar morte. Então, tumores benignos, eles são compostos por células bem diferenciadas, muito parecidas com as células normais do tecido ao qual originou-se. Elas se caracterizam por uma taxa de crescimento lento e progressivo, e elas vão crescer por expansão. Então, aquela massa ela vai aumentando de tamanho, né? E elas nunca vão sair daquele sítio de origem.
Em decorrência disso, elas não têm a capacidade de infiltrar e de invadir ou causar metástase em tecidos vizinhos ou distantes. Por razões desconhecidas, os tumores benignos eles perdem a capacidade de suprimir o programa genético de proliferação. Então, isso quer dizer o quê? As células neoplásicas benignas, elas perdem o controle da proliferação, elas vão continuar se multiplicando, independente de estarem sendo estimuladas ou não. Né? Mas elas continuam amadurecendo. Então, o problema da neoplasia benigna é essa perda de controle das mitoses. Elas continuam crescendo, elas continuam se multiplicando, independente de estarem sendo estimuladas ou não a se multiplicarem. Porém, a capacidade de diferenciação permanece normal, ou seja, à medida que elas vão se multiplicando, elas vão amadurecendo também. E essa massa tumoral neoplásica benigna, à medida que ela se expande, ela gera uma borda, né, circulante de tecido conjuntivo, uma cápsula fibrosa que separa o tumor do tecido normal. Essa cápsula é responsável por uma delimitação bem visível do tumor benigno e o tecido normal adjacente. E isso facilita bastante a remoção cirúrgica dessa massa tumoral. Então, durante a cirurgia para remoção da neoplasia benigna, geralmente essa cirurgia acontece com extremo sucesso, porque o médico consegue remover totalmente aquela neoplasia, né, sem perigo de deixar resquícios do tumor para trás e fazendo com que ele gere uma nova massa tumoral. Então, a chance de cura através da intervenção cirúrgica em neoplasias benignas é muito alta. Por conta disso, os tumores benignos eles representam uma menor ameaça para a saúde, por não provocarem morte, a menos que esse crescimento da neoplasia benigna gere interferência em funções vitais, decorrente da sua localização. Exemplo de um tumor benigno que pode causar morte é quando ele comprime estruturas do cérebro e não pode ser operado. Então, à medida que essa neoplasia benigna cresce, ela vai comprimir a massa, o sistema nervoso central e pode gerar morte do sistema nervoso central. Os tumores benignos também podem causar perturbações na função de estruturas adjacentes ou distantes por meio da produção de compressão sobre tecidos, vasos sanguíneos ou nervos. Então, aquela neoplasia ela pode comprimir um vaso sanguíneo que é importante para nutrir um tecido. E isso pode gerar uma perturbação, né, em estruturas, em funções vitais do organismo. E também existem alguns tumores benignos que têm a capacidade de produzir hormônios. E esses hormônios produzidos pelos tumores benignos podem alterar funções específicas, como gerar crescimento, gerar alterações no funcionamento da tireoide, da suprarrenal, né, dos tecidos que são estimulados por esses hormônios. Já as neoplasias malignas, elas possuem a capacidade de invadir, destruir tecinhos vizinhos e disseminar para outros tecidos. Eles têm uma capacidade de multiplicação muito rápida, né, uma taxa de proliferação elevada, e de disseminação ampla. E, consequentemente, eles apresentam um potencial de morte elevado. Essas neoplasias malignas, elas podem comprimir vasos sanguíneos, podem reduzir o suprimento de sangue, gerando isquemia e lesão de tecidos adjacentes. As neoplasias malignas também podem secretar hormônios ou citocinas, liberar enzimas ou toxinas, ou até induzir uma resposta inflamatória que gera lesão do tecido normal, ou até lesam o próprio tumor. Uma característica importante da neoplasia maligna é que, na maioria das vezes, elas produzem um fator de crescimento endotelial vascular.
esse fator de crescimento estimula a criação de novos vasos sanguíneos. E esses novos vasos sanguíneos têm a capacidade de levar sangue para nutrir o tumor. Então, esse tumor maligno, ele é tão evoluído que ele induz a criação de novos vasos sanguíneos para levar sangue para ele. E aí, com esse aporte nutricional maior, essa neoplasia consegue crescer mais rápido. Então, as neoplasias malignas são divididas em duas categorias: os tumores sólidos e os cânceres hematológicos. Os tumores sólidos, eles encontram-se confinados em um tecido ou órgão específico. E à medida que crescem, essas células elas podem se separar da massa tumoral e invadir um tecido vizinho, né, gerando uma infiltração, ou elas podem penetrar nos vasos sanguíneos ou vasos linfáticos, se disseminar para tecidos distantes, que é chamado de metástase, e essas células que se disseminam para tecidos distantes, elas têm a capacidade de gerar um tumor secundário, uma metástase. Já os cânceres hematológicos, como eles são localizados em um tecido líquido, eles facilmente se disseminam, né? Porque essas células doentes, elas são encontradas no sangue ou na linfa. Desse modo, essas células, elas se disseminam facilmente e desde o início. Existe também o carcinoma in situ, que é uma lesão localizada pré-invasiva. Elas inicialmente não atravessam a membrana basal e, dependendo da sua localização, podem ser removidas cirurgicamente ou tratadas. E há uma pequena probabilidade de recorrência, ou seja, delas retornarem. Então, as células malignas, as células tumorais, elas têm duas características principais. Elas têm uma proliferação, uma multiplicação muito rápida e anormal, ou seja, não é controlada, né, por mecanismos estimulatórios e inibitórios. E elas perdem a capacidade de diferenciação, ou seja, elas se multiplicam, mas elas não amadurecem. Dessa forma, essas células neoplásicas malignas, elas não exibem características semelhantes àquelas células do tecido a qual elas se localizam. Elas são muito diferentes das células do tecido ao qual elas se localizam. Elas são muito parecidas com células embrionárias, células extremamente indiferenciadas, semelhante às células tronco. Elas possuem a capacidade de invasão e metástase. Então, tumores benignos são células diferenciadas, muito parecidas com aquelas do tecido ao qual elas se originam. Elas crescem por expansão, né, um crescimento longo, mas é um crescimento não controlado. Tá? E elas são circundadas por uma cápsula fibrosa, que gera uma localização, uma delimitação do tumor bem clara. Já os tumores benignos, eles possuem células indiferenciadas, células muito imaturas, e essas células, por serem muito imaturas, pouco lembram das células do tecido ao qual ela se originou. Elas se disseminam de forma por invasão, né? Elas acabam, a massa tumoral maligna, elas geram projeções que lembram um caranguejo, né? E aí vem a palavra câncer. Câncer significa caranguejo, né? Principalmente nos signos do zodíaco, né? O signo de câncer é representado por um caranguejo. Então, a massa tumoral maligna, ela tem projeções que lembram as patas de um caranguejo. E daí o termo câncer está associado a neoplasias malignas. Então, essa disseminação do tumor maligno pode ser causada por invasão direta, onde a massa tumoral gera uma projeção que invade o tecido vizinho, né? Então, essas células, elas vão invadir cavidades corporais também e gerar disseminação metastática, né? A metástase, que é o desprendimento de algumas células da massa tumoral original e migrar para tecidos vizinhos. Então, câncer significa semelhante a caranguejo. Isso é uma sinonímia de tumores malignos, porque esse câncer, essa neoplasia maligna,
ela cresce e se disseminam por projeções que lembram, né, as patas de um caranguejo. E essas projeções, elas invadem os tecidos vizinhos. O câncer, né, a neoplasia maligna, ela também tem a capacidade de sintetizar e liberar enzimas que degradam proteínas. Então, como é que a neoplasia maligna, ela invade o tecido vizinho? Ela vai destruindo o tecido vizinho através da liberação de enzimas, enzimas digestivas, e esse tecido destruído vai sendo invadido pelas células neoplásicas. Então, essa degradação causada pelas enzimas digestivas produzidas pelas células malignas contribui para a infiltração, invasão e penetração dos tecidos vizinhos. Então, a falta de demarcação clara entre o tumor maligno, entre a neoplasia maligna e o tecido vizinho, faz com que a remoção cirúrgica completa desse tumor seja um pouco mais difícil. Geralmente, o médico, ele acaba removendo um tecido a mais ao redor dessa massa tumoral, que a gente chama de margem de segurança. Ele acaba removendo a mais, né, para ter certeza, para se certificar de que ele removeu a neoplasia maligna por completo, né? Inclusive removendo as possíveis projeções vizinhas à massa principal. Uma das características das neoplasias malignas é que essas neoplasias elas podem gerar semeadura. Ou seja, esse tumor, essa neoplasia maligna, ela pode sofrer descamação. Algumas células podem se desprender e cair em espaços próximos a essa massa, como, por exemplo, espaços cavitários encontrados no peritônio, né, na pleura, espaços cavitários encontrados no pericárdio, né, que é a membrana que reveste o coração, né, a pleura é a membrana que reveste o pulmão, o peritônio é a membrana que reveste a cavidade torácica, e também até nas articulações. Então, essas células que se descamam do tumor, elas podem cair nesses espaços encontrados nessa região, como espaço pericárdico, o líquido pleural, a região pericárdica, né? E nas articulações. Professor? E as Professor? Oi. Professor, então, assim, a gente pode dizer como que se dá, né, o câncer no organismo? Seria a desorganização das células, o crescimento desordenado dessas células, no caso, doentes, né? O que acontece é que essa célula neoplásica, ela surge quando uma célula boa, ela sofre uma agressão causada por um carcinógeno, tá? E aí essa agressão, ela vai gerar uma mutação genética, e essa mutação genética vai promover a formação dessa célula inicial, e essa célula inicial, ao se multiplicar, vai dar origem a outras células neoplásicas. Então, esse dano no DNA causado pelo carcinógeno pode gerar um descontrole na mitose e também gerar um descontrole na diferenciação dessa célula. Ou seja, essa célula ela vai, decorrente dessa metástase ou dessa mutação, ela vai começar a se multiplicar indefinidamente e também não vai amadurecer mais. Entendi, obrigada, professor. Nada. Então, essas células neoplásicas, elas podem invadir tecidos vizinhos por semeadura, né, por descamação, ou podem gerar metástase. A metástase é quando ocorre um desenvolvimento de um tumor secundário em uma localização distante do tumor primário. Então, ocorre quando as células do tumor primário, algumas células do tumor primário, elas se destacam e elas invadem os canais linfáticos, que é chamado de disseminação linfática, ou elas podem invadir os vasos sanguíneos, chamado de disseminação hematógena. Então, a metástase via linfática,
é quando as células tumorais, elas caem nos vasos linfáticos e vão alojar-se nos linfonodos, principalmente o linfonodo mais próximo do local da formação da massa tumoral, que é chamado de linfonodo sentinela, né? Como eu já falei, no sistema imunológico, sentinela se refere àquele vigia que fica na torre, né? Que fica ali vigiando a fronteira. Então, o linfonodo sentinela é o linfonodo mais próximo do tumor. Então, as células tumorais neoplásicas malignas, elas podem se desprender do tumor primário e cair no vaso linfático e se alojar no linfonodo mais próximo. Tá? Uma vez nesse linfonodo, essa célula neoplásica, ela pode morrer, né, porque aquele linfonodo não é um meio adequado para ela se multiplicar. Ela pode adormecer e não crescer mais, ou ela pode se disseminar, migrar para outros linfonodos e até chegar no dueto torácico e acessar o vaso sanguíneo. E aí invadir qualquer tecido. Por isso que alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de mama. O câncer de mama, ele principalmente a neoplasia maligna de mama, ela é uma neoplasia que gera metástase via linfática. Então, a massa tumoral maligna do câncer de mama, ela tem a capacidade de se desprender e cair nos vasos linfáticos e gerar metástase pelos vasos linfáticos. Por isso, quando a mulher é diagnosticada com câncer de mama e o médico faz a mastectomia, que é a remoção da mama com o nódulo, ele também faz a remoção dos linfonodos. Por quê? Ele não tem certeza de que aquele tumor ele tenha gerado metástase. Então, ele, por segurança, ele acaba removendo os linfonodos subaxilares, que são os linfonodos sentinelas, que são mais próximos da mama. Por isso que é comum fazer essa remoção dos linfonodos subaxilares, que são os linfonodos mais próximos da mama. Porque pode acontecer de que esse tumor, mesmo detectado em fase precoce, ele pode já ter gerado metástase. Então, se remove também os linfonodos subaxilares. Mesma coisa que acontece com o câncer de pulmão. Quando o indivíduo é diagnosticado com neoplasia maligna de pulmão, geralmente se remove um pedaço do pulmão que está acometido pelo tumor e também remove-se os linfonodos ali próximo à árvore respiratória, porque pode acontecer desse tumor, dessa neoplasia maligna, ter gerado metástase linfática. E também existe a metástase hematológica, onde as células do câncer eles têm a capacidade de penetrar o vaso sanguíneo, que está ali nutrindo o tecido. Essas células que compõem o tumor primário, eles penetram o vaso sanguíneo, que irrigam o tumor e acabam caindo na circulação sanguínea. Então, por exemplo, o sangue vindo do trato gastrointestinal, sangue que vem do pâncreas, do baço, essas veias hepáticas e veia pancreática e veia mesentérica e veia gástrica, elas se juntam em uma veia só, chamada de veia porta-hepática. Então, esse sangue todo que vem dos órgãos, eles acabam indo inicialmente para o fígado. Por isso que indivíduos que têm câncer maligno, que têm neoplasias malignas de fígado, de pâncreas, de baço, de estômago, esses tumores malignos, eles têm capacidade de gerar metástase por fígado, porque essas células malignas do câncer no fígado, no baço, no pâncreas, elas se desprendem, caem na corrente sanguínea e acabam se alojando no fígado. Tá? Então, esses tumores gastrointestinais, tumores pancreáticos, tumores de baço, como eles têm uma veia que drena para o fígado, eles podem gerar metástase nesse órgão. A metástase também pode gerar em sítios distantes. Então, quando o órgão, um tecido, ele é acometido por uma neoplasia maligna, essa neoplasia maligna pode gerar metástase
e acometer órgãos distantes. Então, existe, por exemplo, câncer de mama. A metástase do câncer de mama geralmente gera infiltração na medula óssea e em alguns órgãos específicos. Por que isso acontece? Porque à medida que as células tumorais elas se desprendem e caem na corrente sanguínea, elas podem ir para diversos lugares. Porém, elas não conseguem sobreviver em todos os lugares. Essas células neoplásicas malignas, elas têm a capacidade de se desenvolverem em poucos órgãos. Por isso que a gente chama de metástase órgão-alvo, né? Porque esse órgão-alvo, ele gera um microambiente adequado para que esse tumor maligno consiga se desenvolver. Porque ele vai gerar um ambiente adequado, onde ele vai liberar citocinas, fatores de crescimento e nutrientes necessários para que esse tumor cresça. Por exemplo, a presença de transferrina. A transferrina é uma proteína que transporta ferro. Ela também auxilia no crescimento de células malignas, encontradas, por exemplo, no pulmão. Então, vários tumores malignos, eles têm a capacidade de gerar uma metástase em pulmão. Por que o pulmão ele é um tecido muito bom para crescer tumores secundários? Porque ele é rico em transferrina. Então, os sítios preferenciais para metástase, eles contêm citocinas, fatores de crescimento e outras características que geram um microambiente que facilita o crescimento e desenvolvimento desse tumor secundário, tumor metastático. Para se ter uma ideia, essa metástase ela acontece continuamente, mas estatisticamente se chega à conclusão de que a cada 10 mil células que se desprendem do tumor, apenas uma célula neoplásica consegue se desenvolver e gerar um novo câncer, né? Um câncer secundário, uma metástase. Porém, como elas são liberadas em grande quantidade, né, é uma questão de tentativa e erro. Aquele tumor primário, ele começa a liberar várias células, né, fazendo metástase, e poucas delas conseguem se desenvolver e gerar um câncer secundário. A cada 10 mil focos que se desprendem, cada 10 mil metástase, uma acaba sendo bem sucedida e gerando um tumor secundário. Então, quais são as etapas da metástase? A metástase ela acontece em algumas etapas. A primeira delas é quando a massa tumoral, um pedaço da massa tumoral se desprende. Segundo, essa massa tumoral ela vai invadir o tecido vizinho. E depois ela vai acessar um vaso circulatório, que pode ser sanguíneo ou vaso linfático. Como que acontece essas três etapas? Porque essa célula tumoral, ela secreta enzimas que degradam a matriz extracelular do tumor vizinho. Essa matriz, uma vez destruída, abre caminho para que as células tumorais consigam acessar os vasos sanguíneos. Então, elas vão digerindo o tecido vizinho e abrindo caminho até chegar ao vaso sanguíneo. Depois que ela chega no vaso sanguíneo, ela vai encontrar um novo obstáculo, porque no sangue existem células que destroem células cancerígenas. A gente já estudou na unidade anterior que as células NK e os linfócitos TCD8 reconhecem células tumorais e destroem essas células. Mas como que essas células tumorais elas podem adquirir a habilidade de se esconder das células de defesa? Muitas das células que geram metástase, elas têm a capacidade de gerar coágulo. Então, essa célula tumoral ela vai estar envolta por células como plaquetas e células vermelhas. Então, elas vão estar envoltas por um coágulo e, por conta desse coágulo estar envolvendo essa célula tumoral, ela não vai ser identificada pelas células de defesa. Depois que esse coágulo, né, tumoral, esse êmbolo tumoral foi formado, ele vai se movimentar pela circulação, até o momento em que ele vai aderir à parede do vaso. Depois que ele vai aderir à parede do vaso, isso acontece porque ele vai produzir proteínas adesivas
proteínas que funcionam como uma espécie de cola, como, por exemplo, os receptores para laminina. Receptores para laminina, eles se ligam, né, à lâmina da membrana basal do tecido, gerando o ancoramento desse êmbolo tumoral em uma determinada região do corpo. Depois que esse êmbolo ele se desprendeu e chegou num local distante daquela massa tumoral primária, ele vai ter que ter a capacidade de invadir esse novo tecido. Como que ele invade esse novo tecido? Essas células neoplásicas também têm a capacidade de liberar enzimas proteolíticas, como a Ana Paula acabou de perguntar. Professor, como é que o cosmético que a gente passa na mão, ele afina a pele? São justamente por conta dessas enzimas, ó. As enzimas proteolíticas, como a colagenase tipo 4. A enzima colagenase tipo 4, elas são utilizadas em cosméticos porque elas removem células mortas. Essas células tumorais, elas produzem essa enzima, e essa enzima tem a capacidade de degradar tecidos, gerando um caminho a qual essas células neoplásicas podem penetrar o corpo. E depois que essa célula, né, se desprendeu da massa tumoral, abriu caminho pelo tecido vizinho, caiu na corrente sanguínea, formando um êmbolo tumoral, depois se ancorou num tecido distante, num vaso sanguíneo distante, gerou colagenase tipo 4, invadiu um tecido secundário, elas vão começar a crescer. E para crescer, esse tumor precisa de um suprimento sanguíneo. Esse tumor ele também tem a capacidade de produzir fatores de crescimento para vasos sanguíneos. Então, esse tumor ele vai induzir o crescimento de novos vasos sanguíneos para levar suprimento sanguíneo para ele. Principalmente através da produção do VEGF, que é o fator de crescimento para vasos sanguíneos, ou células endoteliais. E essa angiogênese, que é o processo de produção de novos vasos sanguíneos, possibilita a perfusão, né, o aporte sanguíneo necessário para que o tumor consiga se multiplicar e desenvolver. Para que esse tumor consiga crescer, né, e a velocidade de crescimento desse tumor secundário vai depender do microambiente tumoral. Vai depender do aporte ambiental que o tecido a qual esse tumor se alojou favoreça ou não o seu crescimento. Então, a presença de fatores de crescimento, estimuladores ou inibidores, pode gerar, né, um crescimento mais rápido ou mais lento desse tumor secundário no sítio específico. Lembrando que esses tumores, eles não conseguem sobreviver em todos os lugares, tá? Apenas aquelas metástases que conseguem chegar a um tecido específico que gere um microambiente adequado para ele crescer, conseguem sobreviver. Então, depois que essa massa tumoral ela chegou a um local em que deu a ele um suprimento sanguíneo adequado, taxa de crescimento adequado, essa célula cancerosa ela vai depender de 3 fatores para crescer. Então, é necessário que essas células se dividam de forma rápida, né? Então, fatores de crescimento em que o tecido ao qual ela se alojou estimulem a sua mitose, impedindo que essas células entrem na fase G0, ou seja, entrem na fase de latência. Então, quanto mais células estiverem se dividindo, mais rapidamente esse tumor vai crescer. Outra coisa que vai influenciar o crescimento tumoral é a duração do ciclo celular. Quanto mais curto for esse ciclo celular, ou seja, quanto mais mitoses, quanto menos tempo entre uma mitose e outra ocorrer, mais rápido essa neoplasia também vai se desenvolver. Mais rápido esse tumor vai crescer. E também o número de células perdidas. Quanto mais rápido esse tumor cresce, uma das coisas que influenciam é a destruição das células. Então, essas células tumorais, quanto menos elas sofrerem ataque pelo sistema sanguíneo, quanto mais nutriente elas receberem,
né, e impedirem a morte dessas células tumorais, mais rapidamente esse tumor vai crescer. Então, uma célula normal, quando ela é, só para revisar, né, uma célula normal, quando ela recebe, né, uma lesão, uma agressão oriunda de um agente carcinógeno, essa célula ela vai sofrer um dano no seu DNA que vai impedir, né, o controle da sua divisão. Então, elas vão começar a se dividir de forma incontrolada. Ela pode gerar, em decorrência dessa lesão no DNA, dessa mutação, uma célula benigna. Esse clone benigno, ela vai gerar uma massa tumoral que vai crescer por expansão, mas ela não vai ter a capacidade de invadir tecidos adjacentes, tá? E essa célula, apesar de crescer rapidamente e sem controle, elas ainda conseguem amadurecer, tá? Então, elas têm a perda do controle da proliferação, mas não perdem o controle da diferenciação, que é o processo de amadurecimento celular. Agora, essa mutação genética causada pelo agente carcinógeno pode gerar um câncer maligno. Essas células de câncer, por exemplo, da pele, elas vão invadir tecidos adjacentes, né, por descamação, né, por semeadura, e essas células da pele elas vão invadir as camadas mais profundas da pele. Ou essa massa tumoral, elas podem gerar metástase, não por semeadura, mas por invasão da circulação, ou circulação linfática, ou circulação hematogênica. Então, essas células neoplásicas, que são células indiferenciadas e alta taxa de multiplicação, isso acontece por quê? Porque aquela mutação genética causada pelo agente carcinogênico faz com que essa célula ela se prolifere de forma descontrolada e perca a capacidade de diferenciação, ou seja, perca a capacidade de amadurecimento. Então, essas células que se multiplicam rápido e não conseguem amadurecer, elas vão ou invadir os tecidos adjacentes, gerando metástase, né, por semeadura, ou vão invadir a circulação linfática ou hematogênica e gerar metástase em tecidos distantes. Então, aqui nós temos mais um esqueminha, onde as células epiteliais, né, elas sofrem uma mutação genética que gera um tumor no epitélio. Esse tumor, ele acaba invadindo os vasos sanguíneos, né, gerando trombos, né, êmbolos tumorais. Esses êmbolos, eles acabam se prendendo, se aderindo em locais distantes, por exemplo, no fígado. E lá no fígado, essas células vão produzir colágeno tipo 4 para invadir o tecido hepático, e esse tecido hepático gera um microambiente adequado para que essas células do tumor epitelial, né, colonizem o fígado e formem uma metástase hepática de um tumor epitelial. Então, aqui novamente, o tumor primário, algumas células se desprendem, né, gerando a invasão dos tumores através da produção de enzimas digestivas. Essas células caem na corrente sanguínea, vão interagir com células do sangue, né, como plaquetas, formando um êmbolo tumoral. Esse êmbolo ele vai aderir na parede do vaso de um tecido distante, vão extravasar do vaso sanguíneo através da produção de enzimas digestivas, elas aderem através da produção de lamilina, ou receptor de laminina, aliás, e vão invadir o tecido adjacente através da produção de colágeno tipo 4. Já no tecido invadido, elas vão induzir a produção de novos vasos sanguíneos através da produção de fator de crescimento endotelial vascular. Certo? Aqui nós temos as características de células normais comparadas com células de câncer. Por exemplo, o crescimento, a multiplicação dessas células normais é reguladas por fatores estimulatórios e inibitórios. Já as células cancerígenas não existe essa regulação, elas se multiplicam de forma indefinida. A diferenciação de células normais, as células normais são extremamente maduras. Já as células cancerígenas, as células
neoplásicas, elas podem ter uma baixa ou inexistente diferenciação. A estabilidade genética em células normais é estável. Isso quer dizer o quê? A capacidade de gerar mutação genética. Em células cancerígenas, o DNA é extremamente instável, então ele está suscetível a sofrer novas mutações genéticas. As células normais, elas dependem de fator de crescimento, ou seja, elas vão ser estimuladas a entrar em mitose através da secreção de fator de crescimento. Já as células cancerígenas, elas não dependem desses fatores de crescimento, elas se multiplicam de forma desordenada. E aí temos outras características que diferenciam uma célula normal de uma célula cancerígena. Então, aqui nós temos a representação de sítios específicos para metástase tumoral. Por exemplo, câncer de cólon, né? Eles têm predição para sofrer metástase para a medula óssea, para o fígado e para os pulmões. Por quê? Porque as células do câncer de cólon, elas, ao sofrer metástase, elas vão encontrar um ambiente adequado para o seu crescimento, para formar um tumor secundário, na medula óssea, no fígado e nos pulmões. Tumor de mama. As predições para o tumor de mama é gerar metástase no cérebro, principalmente no fígado e, em segundo lugar, nos pulmões e, em segundo lugar, no fígado. Tumor de próstata maligno, eles têm uma predição muito grande para gerar metástase para o fígado ou pode sofrer nos pulmões também. Tumor de próstata pode sofrer metástase para o cérebro, pulmão, fígado e medula óssea, né? Que a gente são chamados de metástase de tumores órgão específico. Por que isso acontece? Porque essas células, para crescerem, elas precisam invadir um tecido que cria um microambiente adequado para o seu crescimento. Então, o tumor, a neoplasia, ela é bem sucedida quando ela sofre interação com outras células, né, que criam um microambiente tumoral adequado para que esse tumor ele cresça. Então, ele vai interagir com as células de defesa, né, com os fibroblastos e as células endoteliais, as proteínas da matriz extracelular, que criam um ambiente adequado. E a metástase tumoral, ela vai induzir a formação de novos vasos sanguíneos através da produção de fator de crescimento endotelial vascular. Esse fator de crescimento estimula o crescimento de novos vasos sanguíneos, que vai fazer a perfusão desse tumor metastático. E aqui nós temos uma figurinha que exemplifica as principais características de uma neoplasia maligna. Insensibilidade de inibição de crescimento, ou seja, as células se multiplicam independente dos sinais de estímulo e inibição. Invasão tecidual e capacidade de metástase. Potencial replicativo ilimitado, ou seja, as células vão se dividir, né, indefinidamente. Angiogênese sustentada, ou seja, o tumor ele tem a capacidade de induzir o crescimento de novos vasos sanguíneos para o suprimento desse tumor sanguíneo. Evasão por apoptose, as células acabam evadindo da resposta tumoral por apoptose. E também autossuficiência para sinais de crescimento. Então, as células de neoplasias malignas, elas não são dependentes de sinais de crescimento e nem param de crescer quando são inibidas por sinais de crescimento. Então, elas são independentes, elas se proliferam de forma independente, elas são indiferenciadas, têm capacidade de fazer angiogênese, têm capacidade de fazer metástase também. E também, né, a gente já viu que o sistema imune ele tem a capacidade de reconhecer células neoplásicas. Aqui nós temos aqui representado uma massa tumoral cinzenta, em que essas células elas expressam na sua superfície uma proteína aberrante. Essas proteínas aberrantes, essas células neoplásicas, elas são fagocitadas por células dendríticas,
essas células dendríticas vão apresentar esse antígeno estranho para as células de defesa, e essas células de defesa geram uma resposta imunológica contra o tumor. Mas por que que o sistema imunológico, às vezes, não consegue bloquear ou destruir totalmente o tumor? Porque, às vezes, a taxa de crescimento tumoral, ela se sobressai com relação à resposta imunológica. Às vezes, a quantidade de célula destruída pelo sistema imunológico é menor do que a taxa de proliferação, e o tumor ele consegue, né, se desenvolver mesmo sendo destruído pelas células tumorais. E alguns tumores também têm a capacidade de desenvolver mecanismos de escape tumoral. São mecanismos que fazem com que o tumor ele fique invisível, vamos dizer assim, para as células de defesa. Certo, pessoal? Ainda estão aí? Tranquilo? Tranquilo. Querem fazer alguma pergunta?